noite a todos. Nós estamos aqui nesta manhã para fazer uma humilde homenagem ao nobre espírito Célia Lúcius, heroína desse livro 50 anos depois. Então, como preparação para nós vamos ler algumas palavras de Emmanuel. No há 2000 anos, buscávamos encarecer uma época de luzes e sombras, onde a materialidade romana e o cristianismo disputavam a posse das almas, num cenário de misérias e esplendores, entre extremas exaltações de César e as maravilhosas edificações de Jesus Cristo. Ali, o Lentulus se movimenta num acervo de farrapias morais e deslumbramentos transitórios. Aqui, entretanto, como o escravo Nestório, observa ele uma alma. Refiro-me a Célia, figura central destas páginas, cujo coração amoroso e sábio entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Na sequência dos fatos, dentro da narrativa, seguirás seus passos de menina e de moça, como se observasses um anjo pairando acima de todas as contingências da terra. Santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante, seu espírito era bem o lírio, nascido do lodo das paixões do mundo, para perfumar a noite da vida terrestre com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. É a história de um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus, nas lágrimas de sua noite de dor e de trabalho, de reparação e de esperança. A Igreja Romana lhe guarda até hoje as generosas tradições nos seus arquivos envelhecidos, se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontram confusos e obscuros pelo dedo viciado dos narradores humanos. Busque entender a essência desse repositório de verdades confortadoras e do plano espiritual. O Espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Que aproveites do exemplo, como nós outros, nos tempos recuados de lutas e desistências que passaram, é o que deseja um irmão e servo humilde, Emmanuel. Desculpe, tem uma coisinha que eu não sou muito técnico nisso, não. Meus irmãos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, a Ti elevamos os nossos pobres corações, agradecidos nesta manhã por conceder neste ambiente da Escola Jesus Cristo a oportunidade de divulgarmos a existência real desta tua heroína da fé, que foi Célia Lúcius. Concede-nos, Senhor, a oportunidade de refletir sobre seus ensinamentos e seus exemplos, assim como também alguns exemplos e contra-exemplos de pessoas que não souberam, naquela ocasião, seguir os teus mandamentos. Fica conosco e abre-nos a consciência agora e sempre. Assim seja. Meus irmãos, é evidente que não se trata aqui de nós repetirmos a história de Célia Lúcius, porque acredita-se que seja já do conhecimento geral. Eu ontem estava pensando
refletindo em casa, que pode nos dar até certa inveja, com perdão da palavra, de alguém que nunca leu, porque terá o prazer e o sabor da primeira leitura de uns 50 anos. Então, eu convido a todos que estão aqui assistindo, não deixem de ler ou de reler o livro 50 anos depois. Aqui trata-se de um livro que nos exorta a uma mudança de paradigma pessoal, de paradigma de vida, de orientação de vida, de padrão psicológico, de nível psicológico e espiritual. Eu digo isso porque nós vamos tentar examinar aqui nesta manhã 3 categorias de personalidades que figuram no romance 50 anos depois, e evidentemente não é o nosso intento julgá-los como espíritos, mesmo porque todos já estão na sua trajetória evolutiva purificados e redimidos espiritualmente, todos eles, porque conviveram nessa encarnação última com o nosso querido Chico Xavier e tem o testemunho dele como de outros, inclusive meu pai, que conviveu com todos os parentes e personagens do livro 50 anos depois, ele próprio, um dos personagens de 50 anos depois, e testemunhou que todos eles se haviam redimido espiritualmente nesta última encarnação, junto com o nosso querido amigo Chico Xavier. Mas vejamos que no último capítulo dos 50 anos depois há um encontro espiritual de todo o grupo que já havia desencarnado, e eles são mais ou menos reconhecidos por Emmanuel na sua descrição do capítulo em 3 grupos muito bem delineados. Um grupo que baseava-se a sua vida numa ética egocêntrica, egoísta, num voluntarismo exagerado, numa vaidade pessoal muito grande. E nós estamos aqui falando dos seguintes personagens: Cláudia Sabina, Lólio Úrbico, Fábio Cornélio e Silano e Pausânias. Cada um deles com um aspecto de personalidade, mas todos fundamentando os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações numa estrutura mental involuída. Nós queremos pedir a licença de todos para usar um conceito que nos foi transmitido através de meu pai pela obra do professor Pietro Baldi, em que ele diz que o involuído, ele tem na sua personalidade um contingente muito grande de elementos arcaicos da sua evolução que dominam a sua estrutura mental, que dominam o seu psiquismo e evidentemente vão dominar suas palavras e suas ações. Para este grupo superar este padrão, é necessário uma dose de evangelização muito grande, e além disso, é necessário que eles
sejam submetidos pela dor. Apenas na dor, aquelas estruturas grosseiras vão ser quebradas. E se nós observarmos aqui nessa história dos 50 anos depois, uma grande parte deles não sofreu essa quebra de estrutura. Nós temos um personagem, por exemplo, Lólio Úrbico, que era o prefeito dos pretorianos. Então ele administrava a cidade de Roma. Ele era o prefeito da guarda municipal, da guarda da cidade, que guardava, era uma guarda pessoal do imperador, os pretorianos. E o Lólio Úrbico era o chefe desses guardas, era como se fosse um ministro militar. E, evidentemente, o poder dele era muito grande. Ele, assenhoreado daquele poder, ele tinha várias pessoas que ficavam aos seus pés. E, por isso mesmo, ele abusava dessas pessoas, inclusive das mulheres das pessoas que estavam aos seus pés, que faziam vista grossa para o assédio que ele cometia, explicado isso pela própria esposa dele, Cláudia Sabina, que ele havia recolhido dos níveis, dos patamares sociais mais baixos, da estratificação mais baixa da sociedade, porque ela era uma mulher, na época, considerada plebeia, não tinha títulos de nobreza, mas ele a acolheu como esposa, num casamento cheio de articulação sem amor, em que eles não tinham nenhuma ligação espiritual, nenhuma ligação sentimental. E usava o cargo para seduzir muitas mulheres, muitas vezes sob as vistas de seus pais e esposos, né? Isso aconteceu com uma personagem do livro que é a mãe de Célia Lúcius, Alba Lucínia. Tanto o seu pai quanto a sua mãe foram coniventes com o assédio que ele exerceu, que esse Lólio exerceu sobre Alba Lucínia, por causa da dependência política e econômica que eles tinham das facilidades para conseguir os bens materiais e o prestígio político em Roma, junto ao imperador. Então, essa submissão de caráter levou, de quem poderia proteger a Alba Lucínia, levou ela a uma situação de humilhação muito grande. Mas a personalidade de quem eu estou falando é a personalidade sórdida, cruel, dominadora, pedófilo, porque ele fazia isso com muitas meninas também. E eram assim incontáveis as vítimas dele. Uma coisa muito semelhante ao que Pilatos fazia, que é narrado no livro há 2000 anos, no momento em que Lívia ela é tida por ele como alguém que está ali se oferecendo para os seus desejos impuros e sórdidos. Mas ali nós vemos uma alma toda estruturada no materialismo. Então nós vemos que a terra do coração é uma terra endurecida, é um terreno de beira da estrada, no qual a semente pode cair, mas ela não tem como penetrar, por causa da dureza do coração. Jesus mesmo fala isso aos fariseus, que o divórcio era necessário por causa da dureza do coração deles.
Então, muitas leis são ainda necessárias no mundo pela dureza dos nossos corações, né? Inclusive, o Espiritismo, como doutrina, ele não faz nenhuma crítica ao divórcio explicitamente, porque nós sabemos que muitas pessoas sofrem num casamento por causa de uma pessoa, de um homem cruel e duro como foi Lólio Urbio. Então, estar casado com um homem assim, infiel, indigno, impuro, que submete a esposa a uma humilhação pública e que tortura meninas, né? Nós temos a história do Brasil é cheia de casos em que políticos grandiosos abusaram de mulheres e de meninas, pessoas da classe A, importantes socialmente, né? Levando a processos judiciais que nunca terminam em condenação. E são inúmeros os casos em que os processos judiciais terminam sem haver condenado nenhum dos culpados, reconhecidamente culpados. Porque nas estruturas do poder eles têm mecanismos que os da execução, o que não acontece na lei de Deus, mas eles não acreditam na lei de Deus. Inclusive um juiz injusto, como tem na parábola, diz: eu não acredito e não respeito a Deus, eu não acredito e não respeito, não cogito da existência de um Deus criador e mantenedor do universo, mas vou fazer justiça a essa mulher por causa da sua importunação. E aí Jesus disse: se alguém pede alguma coisa a um juiz injusto, e ele que não respeita Deus, que é injusto, é iníquo, que protege os poderosos e tira dos inocentes, hoje, quantas pessoas no país acham justo que se diminuam os direitos das pessoas, das minorias sociais, dos pobres, dos indígenas? Consideram absurdo o governo dar direitos sociais, ajudas sociais para eles, quando a classe A é fartamente favorecida por benefícios fiscais absurdos e jamais pagam seus tributos, são todos sonegadores, enriquecem na sonegação e acham absurdo que migalhas sejam distribuídas aos pobres. Então essa frieza de coração é muito natural. Desde os tempos de Roma até hoje nós vemos isso fartamente na nossa sociedade. E a personalidade sórdida de Lólio Urbio, um político cruel, um político debochado, pedófilo, sarcástico, é a personalidade desse que não tinha condições de aproveitar o ensinamento de Jesus através de uma pessoa como Célia Lúcius, já que existe uma parte da conversa entre Alba Lucínia e Ovídio Lúcio, quando ele chega, que ela supõe que ele haja assediado Célia também, embora isso não fale no livro. Há uma suspeita, por ele tão sórdido, que haja tentado isso também. Cláudia Sabina é o que hoje se chama de alpinista social, que faz tudo para subir na vida, e conseguiu subir na vida com um casamento de fachada, um casamento que dava a ela
condições sociais mais altas, e que ela entrou naquele ambiente de adultério, declínio moral, de ausência de pudor, de seduções, de mentira, de vaidade, de opulência, humilhação. Ela humilhava os outros que foram da classe social que ela fora também. E mais do que tudo isso, uma articuladora maliciosa que usava de requintes de crueldade e de astúcia para atingir os outros. Ela também ela chega a sofrer muitas humilhações na sua vida, mas ela transforma as humilhações em ódio. A forma como ela recebe as humilhações que ela sofreu como plebeia foi de ódio social. A cognição social dela não ajustou o sofrimento para ela lutar, para ela se indignar contra as injustiças, mas para ela se tornar injusta também. É aquilo que Paulo Freire fala, a pedagogia do oprimido, que o oprimido muitas vezes se torna mais opressor do que os seus opressores. Uma outra figura que também não conseguiu se evangelizar, apesar de ser avô de Cerusos, é o Fábio Cornélio. É o seu avô materno, que era um homem dependente economicamente e socialmente dos seus superiores, principalmente Fábio Cornélio, e que fez vista grossa para a situação de assédio moral e sexual que Fábio Cornélio, que Lólio Urgo exerceu sobre sua filha, Alba Lucínia. Ele preferiu fingir que não sabia a assumir a proteção da filha e aí perder as vantagens financeiras, já que ele tinha dívidas homéricas, porque ele vivia numa falsa riqueza, ele vivia numa vida de ostentação que ele não tinha condição de sustentar, e quem dava a ele as condições de sustentação daquela vida de opulência falsa era justamente a pessoa de quem ele era vassalo, de quem ele era um capacho, de quem ele fazia tudo para agradar, desde que ele recebesse os favores palacianos. E a sua esposa, que nós vamos ver no outro grupo, também consentiu. Ela consentiu porque ela tudo pela família. Ela tinha tudo pela família. Qualquer coisa errada vale pela família. Mas o Fábio era um venal. Ele se vendia por pouco. Qualquer coisa ele se vendia. Então essa personalidade baixa, sem caráter, a pessoa que se vende à toa por qualquer trocado, é muito parecida com a personalidade de Pausânias. Pausânias era um servidor deles, que sempre usava a delação para atingir alguém, a delação mentirosa, a calúnia, a intriga, a difamação, através de falsas delações. Ele delatou o Ciro com insinuações maldosas que levaram a um castigo cruel que ele recebeu ainda na Palestina. Ele denunciou os cristãos para poder causar toda aquela situação de perversidade que depois é mais vista com 22 pessoas que foram trucidadas por flechas
nas festas de Adriano, aquilo como se fosse num estádio do Maracanã, as pessoas vendo as pessoas serem assassinadas por atletas monumentais com flechas na mão, com veneno, né? Então esse Pausanias é também venal, mas é caluniador, é perverso, tudo para atingir um ponto mais alto. Ele também não é citado como alguém que chega a se arrepender. E tem um rapaz também que passa a vida toda servindo também como alguém venal, que submete-se a qualquer ordem. Eu quero que você mate fulano, ele vai lá e mata. Eu quero que você faça isso, ele vai lá e faz qualquer serviço sujo, dentro de uma ótica que os nazistas, nos seus julgamentos do Holocausto, eles disseram: nós estávamos cumprindo ordens. Hannah Arendt, uma pensadora judia, explicou a banalidade do mal. Então as pessoas fazer o mal é ordem, faz, né? Então aquilo não tem perversidade em si, tem uma sordidez, uma impassividade da alma, que acha normal qualquer coisa, desde que seja ordem superior. Então esse grupo é um grupo que Pietro Baldi chama do involuído, que é movido pela força, pela violência, pelo egoísmo e pelo orgulho. Essa estrutura mental, ela só pode ser, desarticulada pela dor. Não existe uma possibilidade de facilitação através da razão. Existe um outro grupo aqui, que é o grupo que age também de forma egoística, mas sem a articulação do mal. Eles articulam, sim, obedecendo a ordens, mas é um grupo que todo ele chega a se arrepender. O que pode parecer alguma coisa muito sem sentido, mas nós vamos ver na história dos 50 anos depois que não é sem sentido o arrependimento, porque o arrependimento é o arrependimento que transforma. Então aqui é narrado por Emmanuel a história de pessoas que se transformaram, e um deles, que é o Ciro, eu gostaria de falar um pouco sobre ele, porque é uma figura que muito me impressiona. Ele foi comprado pela família de Elvídio Lúcio, quando estava na Palestina, para trabalhos domésticos, inclusive para serviços que havia mais engenhosidade, como por exemplo navegação. Ele havia morado na Índia, tinha servido a um senhor na Índia, e lá ele tinha aprendido a navegação e tinha se tornado uma pessoa muito culta também. Ele, como grego, ele era estoico. A filosofia de vida dele é estoica. Ele associou o estoicismo grego com o conhecimento do hinduísmo e mais tarde com o cristianismo. Então ele era um cristão estoico. O que significa isso? Ele usa o autocontrole para ser capaz de atingir objetivos, que podem ser objetivos bons ou até não serem bons. O estoicismo em si, ele é passivo. Nem sempre é para atingir altos objetivos. Às vezes são objetivos mais imediatistas. É o que aconteceu com ele em outras encarnações. Então, nesse livrinho aqui,
que eu quis escrever em homenagem a meu pai, Célia Lúcio Santa Marina, existe um capítulo que explica por que a personalidade de Ciro, que por essas condições assim, de muito autodomínio, ele conseguiu não submeter-se às suas paixões inferiores, no caso o amor dele por Célia. A única vez que ele a tocou foi quando tocou levemente seus cabelos, mas logo ele retirou sua mão e disse que seria impossível, num mundo como o deles, um escravo associar-se por amor a uma patrícia romana. E ele conseguiu controlar os seus instintos, né? Mas isso era um padrão intelectual dele, não era um padrão ainda moral. Ele mesmo revela isso para Célia no encontro que eles tiveram na prisão amertina. Ele disse que ele ainda era um espírito muito devedor. Mais tarde, Célia, depois de uma tragédia que acontece com ela, em que ela é expulsa de casa, ela se encontra com seu avô já desencarnado, e ele também explica para ela que Ciro era muito devedor e dependia dela para continuar sua evolução espiritual, e que ele inclusive reencarnaria em mais 2 existências curtas só para ficar junto dela, porque é justamente a necessidade de estar junto para que ele pudesse evoluir. Então, se nós temos assim, nesse grupo, eu coloquei como uma das personalidades para ser estudada a de Ciro, porque existiram algumas revelações a respeito das reencarnações dos personagens do livro 50 anos depois, no século 17 ou 18, na França, Espanha e América. E esses personagens, muitos deles cometeram os mesmos deslizes, mantendo seu padrão mental. Outros evoluíram fracamente, já atingindo alguma sensibilidade para a semeadura cristã no seu coração, por causa do sofrimento, das humilhações. Entre eles o Elvídio Lúcio, que ele consegue crescer na vida e se tornar rico, mas ele sofre muito no início e ele se torna uma pessoa um pouco mais compadecida como Cirilo Davenport do que como Elvídio Lúcio, que se arrependeu ainda em vida, que é uma coisa muito importante. Depois nós vamos estruturar isso bem. Mas o Ciro, ele nesse comportamento seu estoico, ele também ficou muito endurecido e ficou muito legalista. E foi nesse contexto que ele reencarna na condição de alguém que vai seguir vida religiosa, cristã. Ele se torna padre, mas um padre que entra para o caminho da linha inquisitória da igreja, do crê ou morre. E isso foi muito duro, porque ele acabou condenando a própria pessoa que era o amor da sua vida, que é Alcione, que é a mesma Célia Lúcio. Então isso para ele foi um trauma muito grande. Então isso é estudado aqui nesse capítulo. Ciro de Éfeso, nós tentamos estudar aqui para mostrar que isso não é degradação espiritual, que muitas pessoas deixaram até de ser espíritas quando souberam dessa reencarnação. Não, eu não quero saber de espiritismo. Se a pessoa pode ser um mártir do cristianismo e depois se tornar um inquisidor, eu não quero saber de espiritismo. Mas não é o fato de nós querermos saber de espiritismo ou não querer saber de espiritismo que vai fazer isso deixar de acontecer, porque isso acontece. As nossas quedas morais se dão por circunstâncias das nossas reencarnações. Nós caímos dentro de uma faixa evolutiva. Isso cai dentro do seu padrão mental. E o padrão mental ainda não estava
sedimentado. Ele havia absorvido a semente, mas não havia ainda dado frutos daquela semente. Ele ainda estava no processo racionalista, por causa do seu estoicismo. Não estou falando mal do estoicismo, é uma busca muito válida, é uma filosofia muito válida, que a gente aprende o processo de autodomínio, de controle das emoções e dos nossas pulsões passadas. Mas não basta. Sem a semeadura do Evangelho, sem a dor, sem o reaproveitamento da dor, sem a ressignificação da dor, na nossa regeneração espiritual, não basta ser estoico. Nem basta crer na reencarnação, que ele também tinha associado esse padrão da filosofia grega, ele também tinha um padrão da filosofia hindu. Ele acreditava na reencarnação, na lei do karma, na lei da evolução sucessiva através das vidas múltiplas e solidárias. Ele cria nisso, mas ele não soube aplicar para a sua própria regeneração. Ele queria regenerar o outro, mas não conseguiu regenerar a si mesmo, por causa do seu coração duro e muito rígido consigo e rígido com os outros. Então nós vemos isso muitas vezes em figuras ao longo do cristianismo, inclusive o que foi diretor de um dos primeiros conventos que aconteceram no mundo, dos primeiros mosteiros, que foi o Pai Epifânio, duro, inflexível, fundamentalismo cristão. Até hoje nós temos fundamentalistas espíritas. Então, assim, esse grupo do qual fazem parte também Ovídio Lúcius, alguém que era escravo das convenções sociais. Ele expulsou sua filha de casa, mas ele queria matar a filha, porque ele julgou que ela havia sido assediada sexualmente por Lólio Úrbico. Então ele não pensou, não, se ela, uma menina, foi assediada por um cafajeste, por um canalha, a culpa é dele, não dela, mas ele culpou a ela. É claro que ele depois partiu junto com seu sogro para tentar assassinar o Lólio Úrbico, só que a esposa dele já o havia envenenado. É um livro cheio de dramas perversas. Mas mesmo sendo formalista, mesmo sendo rigoroso, justicialista, não era justo, justicialista, é ferro e fogo, ele conseguiu que a semeadura do Evangelho em seu coração penetrasse pelo sofrimento, porque quando ele descobriu que sua filha era inocente, que ela foi vítima de uma calúnia e que ela se sacrificou pela mãe, ele passou a procurar a filha e nunca mais a encontrou, a não ser na pessoa de um frade magrinho, esquálido, que vivia sob um capuz, ensinando coisas boas, plantando uma horta, plantando pomares, cuidando de animais, amando a terra, afagando a terra, conhecendo os desejos da terra, citando Chico Buarque, e merecendo a herança da terra, porque ali ela conseguiu transformar uma terra árida, feia, indigna, era um mato cheio de perigos, transformou num pomar lindo, num horto lindo, de amor, em que ela evangelizava as crianças, em que ela curava os doentes, em que ela trazia esperança para os corações, muito mais do que na igreja ao lado, onde as pessoas eram frias e sem sentimento. Fato esse que ela repetiu na sua vida como freira, no livro Renúncia, como Alcione. Ela repetiu, ela deixou de viver uma vida só de
contemplação e passou para a vida ativa. E ela foi condenada por viver a vida missionária ativa. A condenação dela na Inquisição, ela foi morta pela Inquisição, foi por ter vida não contemplativa, por ter vida ativa. Ela tinha vida contemplativa, mas a vida contemplativa dela era amando a natureza, como o padre Damiano tinha ensinado. Ela via Deus em tudo, né? Os humildes verão a Deus. Ela via Deus em tudo. Aliás, esse aspecto do enquadramento do Sermão da Montanha, eu queria dizer que tem um personagem também que eu não citei, mas vou citar agora, que é do terceiro grupo, que é o Lésio Munácio, que ele foi traído e programou assassinar sua esposa, que o traiu, e o infiel, que desonrou sua casa. Mas ele é atraído por uma visão de um mendigo que não lhe pede dinheiro e lhe oferece pergaminhos do Novo Testamento. E era o Sermão da Montanha. E aquilo entra no seu psiquismo como se fosse uma rememoração. E aquilo vem para a sua alma e ele se arrepende. Mas mesmo assim ele é condenado a ser expatriado. Ele ia ser morto, mas Naio Lúcio salva, mas ele foi condenado a ser expatriado porque ele foi acusado pela esposa de assassinar o homem o adúltero que desonrou sua família. Ele foi assassinado por outra pessoa, por um bandido qualquer, mas a esposa acusou e ele foi condenado, porque as evidências, né, ela tinha traído justamente com ele, então tudo levava a crer que ele fosse realmente o assassino, e ele não teve como se defender. E com aqueles pergaminhos do Sermão da Montanha, ele começa a se transformar. Então foi o Sermão da Montanha que entrou no seu coração. E em outra circunstância, quando Célia e seu avô Naio Lúcio visitam no cárcere mamertino, visitam Ciro e Nestório, eles retornam para casa e ficam durante as festividades, que eles não vão nas festividades do Adriano, não. Até a irmã dela ia casar, ela estava em um processo depressivo. E quem ajudava ela nesse processo depressivo era o seu avô. Então os dois ficaram conversando. O avô já tinha se tornado cristão através dela. Ela foi a evangelizadora de Naio Lúcio. Célia foi a evangelizadora de Naio Lúcio. Ciro foi o evangelizador dela, bem menos que ela, mas foi o evangelizador dela. Ela foi evangelizadora do avô. E eles conversavam sobre o Sermão da Montanha, porque eles tinham que acreditar que haveria uma recompensa por todo aquele sofrimento que Nestório e Ciro estavam passando. Então, esse aspecto é muito interessante, porque o Sermão da Montanha são promessas presentes, não são promessas futuras. Isso é muito importante. Isso é muito importante nós entendermos. Todas as promessas, todas as bem-aventuranças, todas as bênçãos do Sermão da Montanha são bênçãos presentes, não são bênçãos futuras. Isso não é uma recompensa na outra vida, é uma recompensa agora. O manso herda a terra agora, porque Célia foi mansa e herdou aquela terra, ela transformou a terra. Então isso é muito importante nós entendermos, para não ficarmos, até como nós vimos agora há pouco na aula, a pessoa que pratica o bem pensando em o que vai ganhar na outra vida. Não é isso, isso não é ser caridoso, isso é tentar ser negociador com Deus, né? Não estamos aqui para negociar com Deus, para barganhar com Deus, nem barganhar com os espíritos. Eu faço tudo isso, não tenho nada para receber, não. Como o filho mais velho, o irmão do filho próprio, falou com o pai: eu estou aqui te ajudando e você não faz nada para isso, só faz para esse sem vergonha.
Então, assim, essa forma nossa de barganha com Deus é ainda uma inferioridade da nossa alma. Esse grupo da astúcia, que tem também Túlia Servina se tornou cristã por interesse pessoal. O marido dela era um homem de baixos valores morais, era um adúltero, pervertido, e ela foi lá fazer orações para ver se ele melhorava, e parece até que melhorou um pouco, porque ele ficou um pouco mais menos assediador por causa da oração dela. E aí um conselho para as esposas: orem por seus maridos. É um conselho para os maridos: orem por suas esposas. Se a situação está em conflito, usa a estratégia de Túlia Servina, a oração. Não é apenas separação, não é apenas divórcio, não. É colocar a oração dentro do lar. É um aspecto menor da lei, mas é um aspecto. Ela aproveitou só esse aspecto. Para ela foi bom. O cristianismo também resolveu o problema do casamento, resolveu. Ela foi reducionista. Ela reduziu o cristianismo às necessidades interesseiras imediatistas dela. Ela não era ruim, ela até era uma boa conselheira. Ajudou a Célia quando Célia estava na depressão, levou Célia para o encontro com Ciro e Nestório. Ela era boa companhia, boa conselheira, mas era pequena em suas aspirações. Ela não tinha aspirações grandes, tinha aspirações domésticas. E se resolvesse o problema doméstico, estava bom para ela, como ficou. Para ela o cristianismo bom é isso, o cristianismo que resolvesse o problema de casa, sossegou o marido. Hoje a gente vê religiões que fazem isso, né? As pessoas botam nos postes: traga o seu marido de volta. Meu pai uma vez falou numa pregação: quase todo homem é infiel. É uma tristeza nós os homens, as pessoas do sexo masculino reconhecerem isso, que a nossa testosterona é o hormônio da infidelidade. Isso é muito triste. E essa testosterona nos faz seres assim muito duros, humilhadores das mulheres. Humilham as pessoas, os brasileiros, né? Houve agora recentemente, teve uma Copa do Mundo em que os brasileiros humilharam mulheres russas, obrigando elas a falarem palavrões que humilhavam o órgão sexual feminino. Então, assim, essa sordidez é muito mais do homem que da mulher. É uma vergonha para nós. Mas a oração melhora isso, né? Por isso que Paulo dizia na Epístola aos Coríntios que a mulher justifica o homem. Eu tenho até um caso interessante, me perdoe por falar todos os casos pessoais, mas são casos interessantes, porque minha mãe tinha um tio que tinha uma vida muito mundana. Era uma pessoa assim, só tinha interesse comercial, era comerciante, só tinha interesse comercial. Ele falava para o papai assim: Clóvis, eu sou ladrão, mas todo comerciante é ladrão, e quer saber, todo mundo é ladrão. Ele generalizava, ele aceitava ser ladrão, mas ele generalizava, então ele não estava sozinho nessa culpa, e o papai citava muito isso. Mas ele, quando estava no final da vida com câncer, ele quis conversar com o papai sobre espiritualidade. A esposa dele era uma cristã daquele jeito justicialista, e ela falava: fulano vai para o inferno porque ele não aceitou Jesus. Aí o papai falou para ela assim: dona fulana, diante dos dois ali, a senhora não sabe que seu marido vai para o céu, não? Não, ele vai para o inferno. Ela era durona. O papai disse: não, a senhora não esqueceu que a fé da esposa justifica o marido? Ela tremeu: onde está isso? Pega a Bíblia da senhora. Ela trouxe a Bíblia dela, abriu a Epístola aos Coríntios e leu para ela.
A fé da esposa justifica o marido. Aí meu tio ria que se acabaram, ele sentindo as dores do câncer, mas não conseguia parar de rir. Ele falou: Clóvis, quer dizer que eu estou salvo? Está salvo, seu fulano, o senhor está salvo. É uma maneira assim, salvo, está justificado. Ele vai poder, através da fé, se ela teve fé mesmo, que era uma fé muito primitiva, né? muito dura, de muita dureza, mas através da espiritualidade um pouco maior dela do que a dele, ele pôde ser justificado para ele ter outras oportunidades. E melhorou um pouco a alma dele, porque ele se arrependeu de muita coisa que ele fez. Se arrependeu. Como o Ovídio Lúcio se arrependeu e despojou-se dos seus bens materiais. Como Caio Fabrícios, que é outro, muito interesseiro, que não teve compaixão. Ele viu Célia lá na gruta de Tibério, no frio, sozinha com um bebezinho. Ele achava que ela que ela morreu, ele não sabia da história. Ele tinha vindo de Capua para o enterro, onde eles buscaram seus restos mortais, suas cinzas, que ela foi enterrada como se ela foi cremada, entre aspas, né? Eram cinzas falsas. E ele estava vindo de Capua dos funerais dela, e ele falou: não, minha cunhada já morreu. Aí você está fazendo isso para tentar tirar algum favor de mim. Então deixa eu te dar um dinheirinho para você não precisar me enganar. Eu disse: não quero dinheiro assim, não quero não. Uma bênção de Jesus vale mais do que $1 milhão. Na época eram sestércios as moedas romanas, hoje é o dólar. Por isso que São Francisco oferecia, ele pedia uma esmola pelo amor de Deus. Ele dizia que o amor de Deus é muito mais do que a esmola. E as pessoas não queriam, ele ficava pegadas àquela moedinha, ficava uma pena de dar a moedinha para ele, e ele estava oferecendo o amor de Deus. São Francisco nos oferecendo o amor de Deus por uma esmolinha, por um pedaço de pão. Meu pai recordava disso, que ele morou durante esse tempo da vida de São Francisco, morou nas imediações de Assis, e ele disse que uma das melhores recordações que ele tem, que ele chegou a ter essa recordação junto com Chico, as suas memórias foram avivadas, dele ser um dos que beneficiaram o grupo de São Francisco com pão. Ele fazia pão e dava pão para São Francisco e seus discípulos. Então aquilo disse que era uma bênção, e ele recebeu o amor de Deus, né? Uma esmola pelo amor de Deus. Então o amor de Deus estava sendo dado. Foi o que Célia falou com Caio. Ele demorou, mas ele depois se converteu, junto com sua esposa, que também era filha de Ovídio, né? Plotina, que era uma médium cúpida, ela tinha mediunidade ostensiva até. Ela conseguiu ver a grandeza de Célia protegendo a mãe da calúnia toda, mas ela preferiu o dinheiro, né? E no grupo mais alto, além de Lésio Munasso, de quem nós já citamos, nós vamos citar Nestório e Neio Lúcio, de quem nós não vamos citar muitas coisas aqui, porque Neio Lúcio, o público espírita, eu fui educado na infância com os livros de Neio Lúcio. O nosso culto doméstico, a nossa infância inteira, foram Jesus no Lar e Alvorada Cristã. A Alvorada Cristã mais simples, porque contando parábolazinhas com animais, com bichinhos, né? Com coisas simples, mostrando o amor de Deus presente na nossa vida. E Jesus no Lar, novas parábolas, novos ensinamentos de Jesus, revelados por Neio Lúcio, e ali revelados a nós como encontros semanais na casa de Simão Pedro, em que Jesus, junto com a família de Pedro, fazia um culto doméstico, alguns dos seus discípulos presentes, outros não, e ele contava parábolas que não foram relatadas no Novo Testamento, contava histórias que não foram contadas no Novo Testamento,
Então nós temos extensão do Novo Testamento nos livros de Neio Lúcio, histórias que ele escutou através de seu amigo Emanuel. Ele escutou em passeios, em excursões para esferas espirituais superiores, onde habitavam espíritos como o espírito de Lívia Lentulus, que tinha mais proximidade com Jesus. Então ali ela deixou acessível para Neio Lúcio, para que ele transmitisse às crianças outros ensinamentos de Jesus, outras histórias que Jesus contou. Então não deixamos esse espírito, esse professor que no Renúncia é Jacques Davenport, um professor de muita cultura e que nos transmitiu tanto conhecimento. E na história o nosso Emanuel, esse querido tradutor do Novo Testamento. Nós temos hoje uma coleção, o Evangelho por Emanuel. Ali tem quase todo o Novo Testamento nos explicado de forma simples, direta, incisiva. Um versículo apenas, como o Padre Damiano, que é ele mesmo, fazia nos seus ensinamentos para a pequenina Alcione. E aí a irmã de Alcione, que é a mesma Elvide, a Beatriz, pergunta: Alcione, por que você só estuda um versículo de cada vez? Porque eu aprendi assim com o Padre Damiano. Um versículo só, dá para a gente falar muitos estudos sobre um versículo. E é isso que Emanuel fez para nós. Tem muitos versículos que tem vários capítulos. Quem não tiver essa coleção, o Evangelho por Emanuel, a única coisa que eu não gostei foi o prefácio, vou confessar aqui, mas o resto é muito bonito. O prefácio, quem quiser ler, eu vou falar uma coisa feia que eu fiz. Eu tirei o prefácio dos meus livros, Evangelho por Emanuel, que eu não gostei mesmo. Mas os livros, a preparação foi muito bonita, muito sóbria e muito necessária para nós. Recomendo o livro sem os prefácios, o Evangelho por Emanuel. Pois então, meus irmãos, essas lições nós podemos tirar da semeadura que esse livro faz. A consideração de que romances não são doutrinários é equivocada. Os romances são doutrinários, sim. Lermos os romances de Emanuel é doutrinário, sim. Ler os romances de André Luiz é doutrinário, sim. No que não quer dizer que nós tenhamos que nos abster da codificação, mesmo porque os livros de Emanuel se referenciam na codificação. Agora mesmo nós estamos estudando a religião dos Espíritos de Emanuel, que é baseado no livro dos Espíritos. Estudamos na aula agora há pouco. Pois então, os romances são doutrinários e são estímulos espirituais para a nossa transformação, porque nós vamos nos identificar com esse grupo. Muitas vezes nós estamos identificados com o primeiro grupo, outras vezes nós estamos identificados com o segundo grupo, e rarissimamente nos identificaremos com o terceiro grupo, né? E notem que Célia Lúcius, que é a personagem principal, ela não está em nenhum desses grupos, porque ela estava além de todos eles. Ela era um espírito sublimado, eles eram um espírito em processo de transformação. Sublimação não é a água virar vapor, é o gelo passar a ser vapor sem passar pela fase líquida. Ela era sublimada. Os outros estavam em processo de transformação, estavam perdendo o seu gelo e assumindo uma forma líquida espiritual, tirando aquela terra dura e transformando terra em terra macia, tirando os espinhos, tirando as pedras e transformando em terreno para poder a semente germinar e dar frutos, né? Eu quero dizer que todos eles, por causa dessa possibilidade dos terrenos se transformarem, que a palavra dos terrenos, dos solos, é que essa estratificação dos solos, ela é progressiva e nós mudamos a nossa estratificação do nosso solo do coração.
E todos eles se transformaram. Meu pai conheceu quase todos eles nessa encarnação. Meu pai mesmo foi um personagem que ajudou Elvídio Lúcio a encontrar Célia em 2 reencarnações. Uma, como o Rufo Propercio, ele o encaminha para as reuniões cristãs, de onde ele é encaminhado para encontrar a sua filha. E outra, como o padre Guilherme, em que ele consegue um emprego para Alcione na casa de Cirilo Davenport. Então, meus irmãos, é com muita alegria que eu falo isso, que honra e mérito, né? A quem honra, honra, a quem glória, glória. E é com muita alegria que eu lembro também do meu pai, porque ele amava tanto a vida de Célia Lúcio e ele transmitiu esse amor a Célia a todos nós aqui na Escola de Jesus Cristo. Então, desde 1941, anualmente, o dia 18 de junho é celebrado o dia de Célia. Hoje é domingo, 20 de junho, nós estamos aqui fazendo uma tímida, singela e quase indigna homenagem a Célia Lúcio, a quem nós pedimos a proteção para todos nós. Vamos então fazer a nossa oração. Eu queria dizer que dentro de alguns minutos o coralzinho das crianças vai estar presente fazendo uma homenagem a Célia também. Todos estejam aqui no canal, não nesse canal do Facebook, mas no canal do YouTube da Escola de Jesus Cristo, dentro de alguns minutos. Deus nos abençoe. Senhor Jesus, elevamos a Ti nossos pobres e misérrimos corações, ainda encharcados no lodo da terra, ainda como espíritos endurecidos de coração, ainda imperfeitos para receber Tua semente. Concede, Senhor, concede que possamos, através das dores e dos padecimentos físicos e morais, perdermos a estruturação dura e rígida do orgulho, da vaidade, do egoísmo, para que recebamos a Tua palavra e germinemos a Tua semente da Tua palavra em nossos corações, como fez Célia Lúcio com tantos dos seus protegidos ao longo desses quase 2000 anos de reencarnações sucessivas. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos na Tua paz. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência dos benfeitores e amigos espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Assim seja.